Você já parou para se perguntar por que Jesus curava as pessoas? Será que ele fazia isso apenas por compaixão ou havia algo muito maior por trás de cada milagre? Nesse vídeo, vamos mergulhar nessa pergunta de um jeito diferente. Jesus curava por amor ou por missão? Essa reflexão não é só teológica, é pessoal, porque entender os motivos de Jesus nos ajuda a compreender não só quem ele é, mas também quem nós somos nele. Ao olhar para cada gesto de cura, precisamos enxergar mais do que um toque ou uma palavra poderosa. Jesus não curava por vaidade, nem para impressionar a multidão. Cada milagre tinha propósito. Cada cura contava uma história, cada ato revelava o reino de Deus em ação. Então hoje, mais do que analisar os fatos, vamos mergulhar no coração por trás deles. Desde o início dos evangelhos, vemos Jesus sendo movido pela compaixão. Ele vê o sofrimento de uma mãe que perdeu seu filho e não consegue ficar indiferente. Ele escuta o clamor de um cego à beira do caminho e para tudo para atender aquele pedido. Mas ao mesmo tempo não podemos ignorar que essas ações fazem parte de algo muito maior, uma missão divina. Jesus veio revelar Deus ao mundo, mostrar o seu reino, e cada cura era como se uma cortina do céu se abrisse um pouco mais. Ele não apenas eliminava uma dor física, mas anunciava que o reino de Deus estava perto, presente, vivo. As curas, por mais milagrosas que fossem, não eram o objetivo final. Eram sinais. Sinais de que Deus não estava mais distante. Ele estava ali, tocando, amando, restaurando. Se Jesus curava apenas por amor, talvez ele tivesse feito muito mais curas em massa. Mas vemos momentos em que ele passa por lugares e não cura ninguém. Outras vezes, manda a pessoa não contar nada a ninguém. Isso mostra que havia estratégia, propósito, missão. Jesus sabia que cada milagre atraía multidões, mas também sabia que muitos viriam apenas pelo espetáculo e não pela transformação. Por isso, cada cura era um ato de amor direcionado pela obediência ao plano do Pai. Ele não curava porque precisava provar algo. Ele curava porque sabia que aquela pessoa precisava daquele toque para voltar a viver. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E isso é um convite para nós. Será que buscamos a cura apenas como fim ou como sinal de algo maior? A missão de Jesus não era eliminar toda a dor do mundo, era nos reconciliar com Deus. As curas apontavam para essa reconciliação. Elas mostravam que o pecado que causava separação estava sendo vencido e que um novo tempo estava começando. Quando Jesus curava um leproso, não era só a pele que era restaurada, era a dignidade, o convívio social, a chance de voltar ao templo, a vida, a esperança. Quando ele curava um cego, não era só a visão que voltava, era a possibilidade de ver o mundo, ver as pessoas e ver o próprio Jesus com outros olhos. Ou seja, Jesus curava por amor, sim, mas um amor que era parte de uma missão: salvar, libertar, restaurar por completo. E se ele agia assim antes, ele continua agindo hoje. Talvez não da mesma forma visível, mas ainda com o mesmo amor e propósito. Às vezes, ele cura o corpo, outras vezes, cura o coração. Às vezes muda as circunstâncias, outras vezes muda a nossa visão sobre elas. Mas o que nunca muda é o motivo. Jesus sempre cura com amor, mas com missão. Ele sabe o que está fazendo. E quando escolhe tocar em alguém, ele está abrindo uma janela do céu para que todos vejam o que é viver no reino de Deus. Que essa mensagem toque você hoje e que você perceba que, assim como nos tempos bíblicos,
Jesus ainda está passando por entre nós, curando, salvando e nos chamando para viver o propósito dele. Então, se sabemos que Jesus curava com propósito, a grande pergunta agora é: qual é o propósito da cura em nossas vidas hoje? Será que a cura física é o que mais precisamos? Ou será que existe algo mais profundo, uma cura da alma, que às vezes nem sabemos que precisamos? Nos evangelhos, vemos pessoas desesperadas por uma solução imediata, por um milagre visível. E Jesus, com seu olhar eterno, enxergava muito além do que os olhos humanos conseguiam perceber. Ele via a dor, sim, mas via também a raiz da dor. Via o vazio, a vergonha, o abandono, o pecado, os traumas. E ali, no íntimo de cada coração, ele derramava não só poder, mas sentido. Porque a maior cura de todas não é quando o corpo se levanta, é quando a alma descobre que já não está mais sozinha. É por isso que em tantas curas, Jesus dizia frases que iam além do físico. Os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso nos mostra que ele não veio só para fazer o que é visível, mas para transformar o invisível. Muitas vezes buscamos apenas alívio imediato, mas Jesus quer nos dar libertação eterna. Ele cura, sim, e continua curando. Mas ele também nos ensina a confiar, mesmo quando o milagre não vem do jeito que esperamos. Às vezes, a missão de Jesus é nos ensinar a caminhar com fé, mesmo com a dor. Outras vezes, é usar o nosso testemunho para alcançar outros. E em todos os casos, o amor dele é o fio condutor. Porque mesmo quando não entendemos, ele está agindo. E quando ele age, sempre há propósito. Por isso, se você está esperando uma cura, seja física, emocional ou espiritual, essa espera também faz parte da missão. Jesus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu sua presença em cada batalha. E essa presença é por si só um milagre. Quando a cura acontece, é para que você glorifique a Deus e testemunhe o poder dele. Quando a cura demora, é para que você descubra o quanto pode ser forte mesmo no processo. E quando a cura parece não chegar, talvez seja porque Deus está fazendo algo ainda maior. Está te moldando, te capacitando, te chamando para viver algo que você ainda não enxerga. Mas ele enxerga. E ele não erra, porque Jesus não cura apenas para te agradar. Ele cura para te alinhar com o céu. Talvez hoje você precise ser lembrado disso. Você não foi esquecido por Deus. Se Jesus curava com amor e com missão há 2000 anos, ele continua curando assim agora. Ele conhece seu nome, sua dor, suas lágrimas que ninguém vê. E quando ele toca, ele transforma. Pode ser num instante, pode ser em um processo. Mas o resultado final será sempre a glória de Deus sendo revelada na sua vida. A cura é um caminho, não um destino final. O verdadeiro milagre é o que acontece dentro de nós enquanto esperamos, confiamos e permanecemos. E nesse processo, você pode ter certeza de uma coisa: o amor dele nunca falha. Imagine a cena, um homem cego desde que nasceu, sentado todos os dias à beira do caminho. Ele não conhece o azul do céu, nem o rosto da mãe. Sua vida se resume a escuridão e silêncio interior. Ele escuta passos, vozes, moedas caindo, mas não vê nada. Até que um dia ouve uma multidão se agitando. Pergunta o que está acontecendo. Alguém diz: Jesus de Nazaré está passando. O coração dele dispara. Ele ouviu falar desse nome. Dizem que ele cura os doentes, expulsa demônios, toca leprosos. O homem então grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Alguns mandam ele calar a boca, mas ele grita mais alto. E nesse grito desesperado, Jesus para. Ele não ignora, ele escuta e chama o homem. Ele se levanta, tateando o caminho até chegar perto. Jesus pergunta: "O que você quer que eu te faça?" E o homem responde: "Senhor, que eu veja." Então Jesus toca e pela primeira vez na vida, aquele homem vê a luz, vê o céu, vê o rosto do Salvador. Essa história não está aqui por acaso. Ela nos ensina que Jesus responde ao clamor da fé, mesmo quando tudo parece querer silenciar nossa voz. O cego Bartimeu, como ele é conhecido, não pediu dinheiro, comida ou abrigo. Ele pediu visão. E isso é mais profundo do que apenas enxergar com os olhos. É sobre enxergar a vida com novos sentidos. Porque às vezes estamos tão feridos, tão calejados pelas batalhas, que só conseguimos ver a dor. Não vemos esperança, não vemos saída, não vemos propósito. E é nesse momento que Jesus passa e nos pergunta: "O que você quer que eu te faça?" Essa pergunta, feita por ele, não é retórica. Ela nos convida à honestidade, a olhar dentro da nossa alma e dizer com sinceridade: "Senhor, eu preciso ver além. Preciso ver a tua vontade. Preciso ver o teu amor mesmo no meio do caos." A cura de Bartimeu não foi apenas um milagre físico, foi uma revelação espiritual. Ele não apenas passou a enxergar, ele passou a seguir Jesus. O texto diz que, após o milagre, ele seguiu Jesus pelo caminho. Isso é muito poderoso, porque a cura que vem de Cristo nunca nos deixa no mesmo lugar. Ela nos move, nos transforma, nos coloca em jornada. E o mais importante, nos conecta com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Bartimeu foi curado, mas mais do que isso, ele foi chamado. E ele respondeu a esse chamado. Isso mostra que quando buscamos apenas o milagre, corremos o risco de perder a missão. Mas quando buscamos Jesus, o milagre se torna o ponto de partida para uma nova história. E talvez seja esse o convite de hoje: buscar a cura sim, mas buscar ainda mais o curador. Porque o verdadeiro milagre não é só ter os olhos abertos, é ver Jesus e decidir segui-lo. É perceber que, mesmo que a dor exista, Ele está conosco no caminho. E esse caminho é seguro, mesmo quando não entendemos. Hoje você pode estar como Bartimeu, à margem da estrada, esperando uma mudança. Mas não se cale, grite, clame, porque Jesus ainda passa. E quando ele para por causa da sua fé, nada permanece como antes. A cura pode vir no corpo, na alma ou na mente, mas ela sempre virá com propósito, com missão, com amor. E o final dessa história é sempre o mesmo: transformação. O mesmo Cristo que parou tudo para ouvir Bartimeu é o que hoje caminha ao seu lado. O silêncio que você sente não é ausência, é preparação. O tempo de espera, muitas vezes, é o tempo em que Ele está ajustando nossos olhos espirituais para que possamos ver o que realmente importa. Bartimeu gritou com fé, mesmo sem enxergar. E isso é um chamado para nós. Será que temos clamado mesmo quando não vemos nada? Ou desistimos assim que as vozes ao redor mandam a gente calar? A fé que atrai o olhar de Jesus é a fé que insiste, que clama mais alto, que não se conforma com a escuridão. Porque a luz dele está vindo, e quando ela brilha, nenhuma sombra permanece. O milagre pode acontecer num instante, mas a jornada começa quando decidimos levantar, deixar o manto do passado e caminhar com ele. Jesus continua perguntando: "O que você quer que eu te faça?" Essa pergunta ainda ecoa, não porque ele não saiba o que precisamos, mas porque ele quer que reconheçamos nossas verdadeiras necessidades.
Muitas vezes pedimos soluções para os sintomas, mas Jesus quer curar a raiz. Às vezes pedimos livramento, quando Ele quer nos dar direção. Às vezes pedimos uma porta aberta, quando Ele quer nos mostrar que já estamos no lugar certo. Só precisamos ver com outros olhos. Ele quer que a nossa fé não seja apenas um pedido desesperado, mas uma resposta convicta. Que saibamos dizer: eu quero ver. Quero ver a tua presença nos detalhes, nos dias difíceis, nas esperas longas. Quero ver o teu propósito se desenhando até nos momentos em que tudo parece escuro. A história de Bartimeu é a história de todos nós. Pessoas à beira da estrada, esperando que algo mude. E quando Jesus passa, Ele não ignora, não apressa, não despreza. Ele para, Ele ouve, Ele chama e Ele toca. Mas, mais do que isso, Ele envia. Porque o milagre de Jesus nunca nos estaciona. Ele nos envia de volta ao caminho, agora com olhos abertos e propósito renovado. O cego que via só trevas agora vê a luz e caminha com ela. E assim deve ser conosco. Depois do toque, do milagre, da resposta, não voltamos para o mesmo lugar. Seguimos adiante. Seguir Jesus depois do milagre é a verdadeira cura da alma. Porque enxergar é só o começo. Viver à luz de Cristo é o destino. Então, se você está nesse momento de espera, de dor, de clamor silencioso, saiba que você não está sozinho. A estrada pode parecer vazia, mas Jesus está nela. E Ele sabe exatamente onde você está. Ele ouve até o suspiro mais contido, e quando Ele chama, tudo muda, não por mágica, mas por amor, um amor que vê, que sente, que transforma. Hoje você tem a chance de responder a mesma pergunta que Ele fez a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E quando a sua resposta for sincera, quando vier da alma, se prepare, porque Jesus não apenas vai te ouvir, Ele vai agir. E o caminho à sua frente, mesmo com desafios, será iluminado por um novo olhar, por uma nova fé, por uma nova vida. Mas não se esqueça, Jesus está passando, e quando Ele passa, nada permanece igual. Você pode estar à margem, ignorado, cansado de clamar, mas o som da sua fé não passa despercebido. O grito de Bartimeu atravessou a multidão. Rompeu a indiferença e chegou aos ouvidos do Mestre. Isso nos ensina que não importa quão abafada esteja a nossa voz, se ela for dirigida a Jesus, ela será ouvida. O que muda tudo não é o volume do clamor, mas a direção dele. E é por isso que Bartimeu se torna um símbolo de fé persistente, de uma alma que escolhe acreditar mesmo quando os olhos ainda não podem ver. Ele não se calou diante das críticas, não se acovardou diante da pressão. Ele sabia que aquela era a sua chance. E Jesus, que conhece o coração antes mesmo da palavra ser pronunciada, parou o que estava fazendo para atendê-lo. Isso mostra o quanto ele se importa com os que creem. Quando Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele não está sendo insensível, nem fazendo jogo de palavras. Ele está nos dando a chance de expressar a nossa dor com clareza. Está nos ensinando que a fé precisa ser acompanhada de confissão, de exposição sincera da necessidade. Jesus não impõe a cura. Ele oferece e espera que desejemos. Porque só valoriza verdadeiramente a luz quem reconhece que estava nas trevas. Quando Bartimeu diz: Senhor, que eu veja, ele não está apenas pedindo visão, ele está pedindo transformação. Está clamando por uma nova forma de viver. E ao conceder a visão, Jesus o cura por completo, corpo, alma e destino. Ele poderia ter ido embora depois do milagre,
voltado para casa, recomeçado a vida. Mas ele escolheu outro caminho, seguiu Jesus. E isso nos ensina algo profundo. O verdadeiro milagre não termina na cura, começa nela. Seguir Jesus é a evidência de que a cura foi completa. É a prova de que não buscamos apenas a solução dos problemas, mas o autor da vida. Bartimeu não apenas enxergou o mundo, ele enxergou o propósito. Entendeu que sua história não se resumia à dor que viveu, mas ao chamado que recebeu. E esse chamado também está sobre nós. Toda vez que somos tocados por Deus, somos convidados a caminhar com Ele. E essa caminhada nem sempre será fácil, mas será verdadeira, cheia de sentido, movida pela fé. A cura que transforma é aquela que nos tira da margem e nos coloca no caminho, que nos convida a deixar para trás o manto da mendicância, os rótulos que o mundo nos deu, e seguir com identidade nova. Bartimeu deixou de ser o cego à beira do caminho para se tornar um discípulo em jornada. E o mesmo pode acontecer conosco se escolhermos responder ao toque de Jesus. Talvez você tenha se acostumado à margem, conformado com a dor, resignado com o silêncio. Mas hoje, Jesus está passando. E ele ainda pergunta: o que você quer que eu te faça? Essa pergunta atravessa o tempo e chega até o seu coração agora. E o céu está atento à sua resposta. Não importa quantas vezes você foi ignorado, desacreditado ou silenciado. O Mestre ainda para por aqueles que têm fé. Ele ainda toca os que clamam com sinceridade. Ainda transforma histórias marcadas pela dor em testemunhos vivos da graça. A jornada de Bartimeu nos lembra de que o milagre é real. Mas mais real ainda é a presença daquele que realiza o milagre. E essa presença está disponível aqui e agora para todo aquele que decide crer, clamar e caminhar. Porque Jesus não apenas cura olhos físicos, ele cura visões de vida. Ele nos faz enxergar quem realmente somos nele. E isso é o começo de tudo. E se hoje fosse o seu momento? E se agora fosse a sua chance de se levantar da beira do caminho, deixar o passado e começar uma nova jornada ao lado de Jesus? O milagre de Bartimeu não está distante de nós. Ele é um convite, um chamado, uma lembrança viva de que ninguém está esquecido. Ninguém é invisível demais, indigno demais ou limitado demais para ser alcançado pela graça. Jesus continua ouvindo o clamor dos corações sinceros. Ele continua parando diante daqueles que têm coragem de acreditar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. A cura começa com um grito de fé. A transformação começa quando decidimos não mais aceitar a margem como destino, mas nos levantarmos e seguirmos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Hoje você pode dar esse passo. Hoje você pode começar uma nova história com Deus. E se essa mensagem falou com você, se você sentiu o toque do Espírito Santo, então não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe aqui nos comentários o seu "eu creio" como uma declaração pública da sua fé. Escreva o seu pedido de oração. Eu vou ler, orar com você e por você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações, porque toda semana tem uma nova mensagem inspirada na Palavra de Deus, feita para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais do Senhor. Também fica até o final, porque aqui na tela estão aparecendo outros vídeos que vão edificar sua vida. Escolha um e continue nessa caminhada de fé com a gente. E já te adianto,
No próximo vídeo, vamos mergulhar em mais um milagre poderoso de Jesus. Você não vai querer perder. Que a luz que um dia tocou os olhos de Bartimeu também ilumine sua alma. Que sua fé seja ouvida pelo céu e que você nunca mais se conforme com as margens. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.